Bem, pessoal, vamos aqui a mais uma aula. Química, vemos aonde? Isso é uma pergunta interessante porque muitas vezes nós temos que estudar química e não sabemos para que serve, quais são suas aplicações e nem como é aplicado no nosso dia a dia, porque às vezes os conceitos, embora seja a base do conhecimento, e no nosso dia a dia geralmente nós vemos as coisas transformadas, pois a química, a matemática e as físicas às vezes se tornam bem abstratos. E se estuda inicialmente a base desses conhecimentos, como fórmulas, como conceitos, em decorrência dessa base poder ser transformado em conhecimentos mais avançados. É por isso que às vezes essas disciplinas ficam muito sentadas a conceitos. Há conceitos que geralmente um aluno a primeiro momento não descobre em que esse conceito é aplicado em sua vida ou no seu dia a dia, tanto da matemática quanto das outras ciências, né, como a química. A química, como intuito, tem 4 grandes áreas. Essas grandes áreas da química transpassam todo o nosso conhecimento de uma forma bem ampla, bem abrangente, sendo a química analítica, a química que vai cuidar sobre as medições dos objetos, sobre alguns aparelhos químicos, a química analítica será mais responsável por isso. Aí tem um microscópico, um Erlenmeyer e um Becker, que são instrumentos que são comumente usados na química analítica. Essa química analítica que no nosso dia a dia que vai ser útil para medir, por exemplo, a quantidade de suco que nós estamos tomando em pequenas porções, ou a quantidade de sal que está na embalagem de bolachas e etc. Água, em tudo que nós vemos, o químico analítico ele tem muita prática experimental para determinar aquelas quantidades que nós vemos na descrição das maioria das embalagens. Por outro lado, nós temos a fisicoquímica. A essa fisicoquímica é atribuído mais os conceitos energéticos, aquilo que transforma a energia química e energia física. A exemplo das baterias, que as baterias transformam energias químicas em energias físicas, geralmente. Dentre outras formas de energia, o calor, inúmeras formas de energia, é mais preocupado pela química, fisicoquímica. Química inorgânica não, ela vai tratar mais essas coisas que não têm vida. Nem tanto essas coisas que não têm vida são as que formam a nossa tecnologia atual. Nossa tecnologia atual está muito baseada nesses objetos que não têm vida, celulares, computadores, carros, solo, mineral, tudo isso a química inorgânica está estudando. E por fim, não menos importante, a química orgânica. A química que estuda basicamente os seres vivos e suas relações químicas. Inúmeras possibilidades há com os compostos orgânicos. Os compostos orgânicos abrem quase tudo
o que nós conhecemos em relação a papéis, plásticos e etc. Basicamente, a química orgânica pode ser também chamado de química do petróleo, pois quase 90% das coisas que nós temos atualmente na modernidade, que envolve plástico, que envolve resina, que envolve inúmeros objetos, são derivados do petróleo, além da própria química que está no nosso corpo, dos homens, dos animais, dos bichos. Então, pessoal, essas são as 4 grandes principais áreas da química. Valeu!